Bom dia, boa tarde, boa noite. Seguimos com o nosso curso aqui livre de Sociologia no YouTube, né? Hoje a gente vai falar rapidinho sobre o Max Weber, né? Também outro dos clássicos da Sociologia. No vídeo anterior a gente falou do Durkheim. Vamos falar sobre o Weber aqui para vocês entenderem um pouco dos elementos principais do pensamento do Max Weber, tá? O Weber foi um alemão, ele nasceu em 1864 e morreu em 1920, né? Então viveu também com o Durkheim essa transição do século XIX para o século XX, justamente no momento em que a sociologia surgia, emergia ali como ciência, né? Num contexto de uma Alemanha que estava ainda em processo de unificação e de formação do seu Estado Nacional, né? E do ponto de vista teórico era o contexto do debate do positivismo, né, contra os seus críticos, né? O Weber era um crítico do positivismo, não era um positivista. As principais obras do Weber são Economia e Sociedade, Ciência como Vocação, que é uma palestra, Política como Vocação, que é outra palestra, estão reunidas em um livro com diversas traduções diferentes, mas chamado Ciência e Política, Duas Vocações. A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo é um livro muito interessante também, muito importante do Weber. E as principais preocupações do autor alemão eram a dinâmica do capitalismo ocidental, né, e seu funcionamento, o papel das ideias, da religião, da cultura, né, no desenvolvimento da sociedade, né, e a construção de um método para a sociologia, um método interpretativo, né. O Weber dizia que é impossível ter neutralidade, aquela neutralidade que o Durkheim buscava, né, aquela percepção totalmente objetiva da realidade. Para o Weber é impossível. Então o Weber fala que se trata muito mais de interpretar os comportamentos e as intenções dos indivíduos nas relações sociais do que qualquer outra coisa. Então o Weber, diferente do Durkheim também, lembrem que o Durkheim considerava que era importante estudar os fatos sociais, que eram coisas gerais, externas aos indivíduos, né? E para o Weber não. Para o Weber, o objeto da sociologia é a ação social do indivíduo, né? Para o Weber não existe nada para além dos indivíduos. O que existem são indivíduos. A sociedade ela é um conjunto de indivíduos com interesses próprios, etc, etc. E o que existe concretamente, que pode ser estudado, são os indivíduos e o sentido que os indivíduos dão às suas ações, né? Então, para o Weber, o objeto principal da sociologia é a ação social, né? E essa, obviamente, que é uma das categorias mais importantes do Weber, né? Para o Weber, então, a função da sociologia é interpretar as ações sociais, né? O indivíduo é a partícula fundamental da sociedade e é ele que deve ser estudado, portanto, né? Diferente do Durkheim, o Weber e dos positivistas em geral, o Weber não acredita, né, num conhecimento totalmente objetivo, né, totalmente neutro. E por isso o Weber diz que é preciso, inclusive, deixar claro, deixar explícito os pressupostos do pesquisador. Você precisa mostrar de onde você partiu, por que você escolheu determinados temas quando você vai falar de um tema sociológico, porque a neutralidade, a objetividade total não é possível, né? Então o que a sociologia deve buscar é o conjunto de motivações e de sentidos que orientam ou tendem a orientar as ações dos indivíduos, as ações sociais, né, dos indivíduos. Então o objetivo não é estudar coisas gerais, genéricas e etc. O objetivo do Weber é entender os motivos, as intenções, os valores pelas quais essas ações sociais são movidas, as expectativas que elas movem, o sentido, né, o sentido dessa ação. Esse é o objetivo da sociologia e é daí que ela deve partir. Agora, o que é uma ação social para o Weber? A ação social é toda e qualquer conduta humana, né, a qual se confira algum sentido e que seja direcionada, relacionada à conduta de outras pessoas, né? Então, quando você estende a mão, e aí, beleza? Esperando um retorno, isso é uma ação social, né? Quando você liga para alguém para contar algo, espera ali uma reação dessa pessoa, isso é uma ação social. Quando você se veste de tal forma, pensando em como os demais vão reagir, isso é uma ação social, né? Por outro lado, um reflexo que você tem, sei lá, meu gato pulou aqui e eu me assustei e fiz assim, isso não é uma ação social, é uma ação, mas não é uma ação social porque não está direcionada para a ação de outras pessoas, de outros indivíduos, né? E uma relação social é qualquer relação entre indivíduos em que haja essa possibilidade de ação social, né?
Sempre que tiver duas pessoas com possibilidade de agir pensando no outro, pensando na ação do outro, isso é uma relação social. A igreja, o Estado, a escola, a família, as amizades, as inimizades, tudo isso são relações ou instituições que proporcionam, né, esse contato e essas relações sociais, né. Agora para o Weber, isso é interessante, né? A ciência social nunca vai dizer exatamente como as coisas são. Ela sempre tenta explicar a realidade utilizando categorias que não refletem exatamente o que as coisas são, mas elas ajudam a entender a realidade. Essas categorias são os chamados tipos ideais, né? Que são modelos explicativos, conceitos, mas nunca vão ser iguais à realidade, né? Porque a realidade é sempre muito mais complexa do que aquilo que a ciência pode descrever, né? Então, a gente não pode descrever totalmente as coisas, mas a gente pode tentar explicá-las, né? E quando o pesquisador conecta alguns fatores e variáveis, né, vai imputando causas, vai dizendo, ó, isso aqui tem a ver com isso, essa causa tem a ver com essa causa gera essa consequência, etc. O pesquisador vai construindo, né, a partir de suas afinidades eletivas, né, buscando afinidades eletivas nas coisas, né. Olha, acho que isso tem a ver com isso, então acho que isso tem a ver com isso, acho que isso tem a ver com isso. Esse quebra-cabeça todo construído é a explicação que o pesquisador vai dar. Mas justamente por isso, porque cada pesquisador encontra as afinidades a partir dos seus próprios pressupostos, da sua própria experiência, as explicações para os fenômenos são diferentes, né? Então um fenômeno não tem só uma explicação. Ele pode ter várias explicações. Por exemplo, o Durkheim explicava o desenvolvimento do capitalismo a partir do desenvolvimento da ciência, da indústria e da economia, né? O Marx explicava o desenvolvimento do capitalismo a partir do desenvolvimento material da sociedade e das lutas de classes, né, que gerou as revoluções burguesas e foi criando condições para esse desenvolvimento. O Weber optou, ele não desconsiderava essas explicações, mas optou por buscar uma outra afinidade eletiva e buscar explicar o capitalismo a partir do desenvolvimento da religião protestante. É aí que ele escreve o livro A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Então o Weber está dizendo o seguinte, a religião protestante tem um conjunto de valores, né, tem uma ética que é propensa ao desenvolvimento do capitalismo. Essas coisas se encontram, né, e vão crescendo juntas, né? O Weber então tenta explicar dessa maneira porque, por exemplo, os Estados Unidos se desenvolveram mais do que a América Latina no que diz respeito ao capitalismo, né? Seria justamente porque a religião professada nos Estados Unidos, em sua maioria, é uma religião que gera um impacto no desenvolvimento econômico. E o Weber percebeu isso porque os pressupostos dos quais ele partia para analisar a sociedade eram diferentes. E por isso ele encontrou conexões que os outros autores tinham se preocupado menos. Essa é a ideia das afinidades eletivas. O pesquisador ele vai encontrando afinidades entre os diversos fenômenos e vai conectando essas afinidades para dar uma explicação. Isso é bem diferente do Durkheim, porque o Durkheim acreditava que as explicações eram objetivas, racionais e unas, né? Tinha uma verdade e ela tinha que ser encontrada ali pelo pesquisador e ponto final. O Weber está muito preocupado com o processo de racionalização do mundo, né? Quando ele está preocupado com a dinâmica do capitalismo, ele vê no capitalismo um sistema que vai gerando cada vez mais racionalidade, cada vez mais burocratização. É a ideia da razão que guia um pouco a forma como o Weber analisa as coisas. Então, quando o Weber fala de ação social, ele fala de vários tipos de ação social e relaciona esses tipos ao nível de racionalidade que o indivíduo coloca nessas ações. Então, por exemplo, o primeiro tipo de ação social é a ação social tradicional. É aquela ação que eu faço simplesmente pelos costumes, pela tradição. É a ação de você acordar e dizer a bênção, pai, a bênção, mãe, né? Você está pedindo ali a bênção, mas você não está nem pensando nisso, você não está dando sentido nenhum assim mais profundo, você está seguindo uma tradição. Outro tipo de ação social, que já tem um pouquinho mais de racionalidade, é a ação afetiva. Você faz uma ação direcionada a alguém movido não pela sua razão, pelo seu afeto, mas você não está fazendo ela no automático, você está fazendo direcionado pelo seu afeto. Então, quando eu dou um abraço em alguém, ou quando um abraço desinteressado em alguém, ou quando eu enfim, dou um presente para alguém, ou quando eu ajudo alguém porque eu gosto dessa pessoa e não estou esperando nada em troca, etc., eu estou fazendo uma ação social afetiva. Ou mesmo quando eu maltrato alguém, etc., porque os afetos não são sempre afetos positivos, os afetos podem ser negativos, né? Posso odiar alguém e isso é um afeto, isso é um sentimento. Isso é um outro tipo de ação social também. Um terceiro tipo de ação social, já um pouco mais racional, é a ação social racional,
com relação a valores. O que é isso? Eu ajo racionalmente, então eu medi aqui as minhas ações, eu vou agir esperando algo, então estou racionalizando isso, mas o que fundamenta minhas ações são meus valores, são minhas crenças, é minha fé, é minha ética, são minhas crenças políticas, qualquer coisa. E esses valores não são definidos necessariamente racionalmente. Esses valores eles podem ter vindo de outra maneira, afetiva, tradicional ou por outras vinculações. Então eu ajo racionalmente, mas ajo orientado pelos meus valores, né? Então a ação se eu acredito que eu preciso divulgar a minha religião para as pessoas porque é a única forma delas serem salvas. Isso é uma fé, é um valor meu. E eu ajo racionalmente em direção a isso. Isso seria um exemplo de ação social racional, mais relacionada a valores, né? E por fim, a ação mais racional de todas é a ação social racional relacionada a fins, com relação a fins. Então, nesse caso, eu ajo racionalmente para buscar um objetivo que eu também defini de forma totalmente racional. E esse então é o tipo de ação social mais racional, mais calculado de todos, né? Outra preocupação importante do Weber é tentar entender como é que as relações sociais se perpetuam, se mantêm no tempo, né? Vão formando costumes, tradições, né? São as ações individuais que determinam a sociedade, como ele diz. Como é que é possível a continuidade da vida em sociedade, a coesão, etc. E aí o Weber tem uma discussão importante sobre isso, que é sobre dominação e produção de legitimidade, né? O Weber fala de 3 tipos de dominação, né, que geram continuidade também nas relações. Uma dominação é a dominação tradicional, que tem a ver com a tradição. E aí você tá, sei lá, a dominação do rei ou a dominação dos seus pais sobre você, etc. São dominações que têm a ver com a tradição, com os costumes. A dominação carismática, que tem a ver com as características do líder que domina, né, e aí tem a ver com afeto, tem a ver com o que esse líder gera nas pessoas, né. De novo, carismático aqui não é algo necessariamente bom, né? Carismático pode ser algo... Você vai passar, queridão? Vai ficar aí. Opa, muito obrigado. Carismático não tem necessariamente a ver com algo bom. Carismático pode ser várias coisas. Líderes carismáticos existiram vários pelo mundo, né? Hitler foi um líder carismático, por exemplo. Getúlio Vargas foi um líder carismático, por exemplo. Lula foi um líder carismático, por exemplo, e Bolsonaro foi um líder carismático também. Todos esses tinham elementos de líderes carismáticos. E o tipo de dominação racional legal, que se baseia na razão e na lei, na legislação. Você pega, por exemplo, o Temer, Michel Temer, que foi nosso presidente há alguns anos, né? Michel Temer era um cara que não tinha popularidade alguma, né? Tinha 2, 3% ali de popularidade no Brasil e mesmo assim exercia uma dominação sobre todos nós. Fundamentada em quê? Fundamentada na lei, teoricamente também, porque tem toda uma discussão sobre se o Temer chegou ao poder através da lei ou não, porque tem toda uma discussão sobre se o impeachment foi ou não um golpe. Não vamos entrar nisso aqui. De todo modo, são esses 3 tipos de dominação, né? A dominação tradicional, a dominação carismática e a dominação racional legal. Lembrem-se sempre que esses são o que o Weber chama de tipos ideais, né? Os tipos ideais são conceitos, são formas de explicar a realidade, mas que não refletem exatamente o que a realidade é. Portanto, quando você vai para a situação concreta, você vai encontrar um pouco de cada coisa. Então, pense no exemplo de um professor. Um professor pode exercer... Existe aí uma relação de poder, de dominação do professor com os estudantes, mas ele pode exercer essa dominação de várias formas diferentes, né? Se o professor exerce dominação, existe a dominação tradicional do professor. É os costumes. O aluno tem que obedecer porque é o professor e ponto final, né? Isso é uma tradição, um costume. Esse elemento está sempre presente, mesmo hoje em dia ainda está presente. Mas você vê, por exemplo, gente reclamando, os alunos hoje não obedecem mais como antigamente, querem bater no professor, querem falar o tempo todo, etc. As coisas não são mais como antigamente. Isso é alguém que está reivindicando a volta dessa dominação tradicional do professor mais forte. Pense, por outro lado, um professor que domina através simplesmente das leis ali. Eu dou a nota, você é o estudante, eu tenho esse poder de dar a nota do limite, quem decide sou eu. Portanto, eu tenho uma dominação que é exercida por isso. E você vai aprender a minha matéria porque se você não aprender, você vai tirar 0. E assim, enfim, vai ser ruim para você, vai ser ruim para mim. Então, eu imponho a você, você vai fazer o que eu quero, você vai aprender, vai estudar, porque eu tenho uma lei que me dá o poder
de te punir ou de te dar uma nota baixa caso você não aprenda. Essa dominação existe muito também, né? E tem o professor que domina também de forma carismática, que tenta cativar com suas características os estudantes, né? E a partir dessa cativação, a partir dessa conexão, fazer com que os estudantes queiram aprender, queiram estudar, e tem aquele encanto que o professor gera, vai gerando essa vontade de aprender. Nos professores em geral, essas coisas se misturam. Mas se vocês perceberem nas escolas, você identifica esses professores. Aquele que reclama mais, né, do passado. Ah, as coisas eram melhor antigamente, hoje ninguém respeita ninguém. Esse daí está buscando aquela dominação eminentemente tradicional. Aquele mais duro, que é mais sério, que não quer ser amigo de aluno nenhum, não quer dialogar com aluno nenhum, mas que vai lá e faz o trabalho dele, dá a nota e é isso, e ponto final e tchau. Essa é uma dominação mais racional, legal. E aquele mais carismático, que conversa, que não sei o que tem a nota também, que tem não sei o que é a dominação mais carismática. Então há formas diferentes, vocês conseguem perceber isso na realidade com as experiências de vocês. Se vocês olharem para um professor específico de vocês a partir do Weber ou para uma professora, vocês vão conseguir buscar, vocês vão conseguir ver essas três categorias e ver em quais delas esses professores se apegam mais para exercer sobre vocês essa relação de dominação que é tão importante para vocês, né? Porque através dessa relação vocês têm um contato com um conjunto de conhecimentos e etc. É claro, de novo, essa relação pode ser exercida de forma horizontal, de forma democrática, de forma aberta ou de forma mais dura. Isso também tem a ver com esses diferentes tipos de dominação que o professor pode querer exercer. Beleza? Por fim, assim, a principal preocupação do Weber é com um processo que ele chama de desencantamento do mundo. É o capitalismo ocidental. O Weber era um pensador liberal e conservador. O Weber não era um revolucionário, não era nada disso, né? E para o Weber, o capitalismo gerava uma racionalização geral do mundo, uma burocratização. A religião, o sagrado iam perdendo espaço para a razão. Esse desencanto do mundo, né, geraria uma perda de sentido nos indivíduos e o mundo iria se tornando mais frio, mais calculista, como uma gaiola, né, como uma jaula de aço ali de racionalidade, né? E por vezes a dominação carismática viria como uma resposta a isso, como uma espécie de canal de escape, né? Então essa tendência à racionalização e à burocratização do mundo, uma forma de defesa, né, das pessoas dessa tendência pode ser apelar para tipos de dominação carismática. A gente pode pensar um pouco no que a gente vê hoje no mundo nesse sentido, né? De todo modo, a racionalização tem a ver com o desenvolvimento do capitalismo. Beleza? Então, esse foi um panorama muito rápido do Weber, né? Bastante apressado. A gente pode aprofundar isso com calma em outros vídeos ou em outras aulas presenciais e a gente vai se falando.